Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Com a historiadora, investigadora e biógrafa Margarida Magalhães Ramalho, já neste espaço falámos de muitos assuntos. De Aristides, Tomás de Melo Breiner, o médico do rei Dom Carlos, do comboio fantasma que trouxe refugiados judeus a Vilar Formoso, onde aliás ela criou um museu. Falámos das vidas de Dom Fernando II, de Dona Maria, dos fortes da linha de Cascais, e hoje precisamente falamos de um deles, o mais antigo e mais curioso monumento do seu concelho, a Fortaleza de Nossa Senhora da Luz. Ele está fechado ao público e quando abre, atrai logo centenas de visitantes. A última vez foi a 30 de novembro, à noite, com frio e chuva, e mesmo assim apareceram mais de 100 pessoas para o conhecer. Olá Margarida e Bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Olá, bem-vinda João. de volta. Bem-vinda de volta ao Obrigada. Observador. É sempre um prazer falar contigo. Traz boas histórias e sabes muito da história e das histórias da história. Por isso, é sempre um grande prazer. Então hoje vamos falar, Margarida, vou pedir para começar logo a falar de Cascais, que isto era um pequeno lugar de pescadores e tal. Era uma aldeia do concelho de Sintra, curiosamente. Acho que só deixou de ser no tempo do Dom Pedro I. Sim, Aí, e do Dom Fernando, depois. Exato, Confirmação foi elevada a vila nessa altura, não é? E era o principal anteporto da capital e, portanto, tinha uma intensa atividade mercantil e foi alvo de várias incursões de piratas norte-africanos e de corsários europeus e tal, até que no século XIX, graças à família real, tudo mudou. É verdade. E, de facto, de uma pequena aldeia de pescadores, onde pouco ou nada havia, e em que, apesar da moda do veraneio que estava a nascer, apesar de estar a nascer, ninguém ia para Cascais. Apenas, e isso é uma coisa curiosa porque vai pegar depois com a história da Fortaleza, algumas famílias liberais que estavam ligadas àqueles que tinham estado presos durante o miguelismo na Fortaleza e que, de alguma forma, acabariam por manter uma ligação a Cascais e que vão passar ali as suas férias. Mas, em 1870, o rei Dom Luís, que, como sabes, era antes do irmão morrer, do rei Dom Pedro V, ele estava destinado à Marinha, era comandante já da Bartolomeu Dias, adorava o mar. E quando, com a morte repentina do irmão, ele tem de assumir o trono e, de facto, isso é para ele um grande desgosto. E, por isso, arranjou uma maneira de encontrar um navio de pedra. E o navio de pedra foi a Cidadela de Cascais. Foi o sítio que ele escolheu para passar o seu veraneio e as suas férias de verão. E, de facto, a localização da Cidadela, então, naquela altura, que não havia marina, nem havia nada, em que as ondas vinham bater às muralhas, era uma situação absolutamente privilegiada. Como é óbvio, chega a família real a Cascais e, obviamente, a corte vai atrás. E, a seguir à corte, vai a alta burguesia e a alta finança e os mirones que queriam sempre ir ver como é que as famílias grandes viviam as elites, exatamente, se divertiam. E é a partir do momento em que o comboio liga Cascais a Lisboa, de 1889, primeiro a Pedroça e depois a Algés e depois a Lisboa, e de alguma forma democratiza até um bocadinho essa passagem, essa possibilidade de chegar a Cascais e, portanto, Cascais vai se tornar num local de veraneio que vai, à medida que o tempo passa, ter cada vez mais força e mais importância. Tu falaste dessa burguesia, da família real e de todos esses nobres, a corte que vivia naquela zona, e é engraçado, tu tens um livro, Uma Corte à Beira-Mar, se não me engano. É verdade. Onde aí contas que a família real, portanto, nos meses mais quentes ficava em Sintra, mas de setembro a novembro escolhia Cascais e falas coisas muito curiosas, como o do Paço da Cidadela, dos jogos, falaste das touradas que havia, regatas e outras diversões, e também do futebol, na Parada Real, o Real Sporting Clube, se não me engano, foi lá que nasceu o primeiro jogo de futebol. Supostamente o primeiro jogo de futebol vai ser disputado pela equipa da Casa de Cascais, que era, obviamente, a elite
que frequentava o Real Sporting Clube, e os ingleses do Cabo Submarino, que eram obviamente muito mais bem preparados, ou muito melhor preparados, e o que acontecia era que ganhavam-lhes, obviamente. Mas de qualquer maneira, sim, até porque isso é engraçado, porque enquanto que a equipa portuguesa, que no fundo era um jogo de elite, nessa altura o futebol é um jogo de elite, e de facto ninguém tinha um equipamento, ou não tinha, pronto, aquilo era uma quantidade de carolas que achavam graça e que estavam, no fundo, a tentar ganhar, ou de tentar fazer frente aos ingleses, que obviamente já levavam vários anos de futebol em prática, cima. exato. E, portanto, claro, é engraçado. Descobri também em escritos teus e artigos teus que São Pedro do Estoril chamava-se Caiágua. Cai água. Engraçado. E aquilo realmente é o Estoril, porque o próprio que a gente chama o Estoril era Santo António do Estoril. E tu encontraste uma representação até desde 1500 e não sei o quê, e 20 e poucos, onde se falava dos banhos termais. Havia ali águas termais. Claro, mas os banhos são conhecidos, a ideia dos banhos era uma coisa que já era conhecida aparentemente desde antes, eventualmente. Okay. Só que é a primeira vez que em documentação é referida exatamente, não é só nessa planta, mas num testamento desses terrenos em que se referem à existência dos banhos do Estoril. Banhos esses que foram utilizados, inclusivamente, pelo rei Dom José e por outros membros da família real, porque eram umas águas, não direi milagrosas, mas eram umas águas boas para quem tinha reumatismo e outros problemas de pele. Hoje em dia, infelizmente, as águas do Estoril e de São João do Estoril, que também tinha as suas termas, estão inquinadas, não estão próprios para serem utilizadas. É uma pena. É engraçado porque depois estou a ver aqui várias publicações tuas ou artigos, como A Torre de Cascais, já editada em 94, as de fortificações marítimas da Costa de Cascais, já em 2000, portanto há 20 anos, é um estudo, aliás, que tu te dedicas desde 84, já vamos falar disso, onde já falas da Cidadela e tal. As fortificações marítimas, portanto, é o terceiro de 5 volumes daquela coleção que tu coordenaste sobre os roteiros do património de Cascais. Sim. E Em Busca da Torre Perdida, temos este livro desde 1989, isto é um artigo do número 2 da Oceanos. Isso é maravilhoso, mas isso é, olha, escolheste bem esse artigo, até Incrível. Para eu falar de uma outra pessoa a quem eu de facto, infelizmente já desaparecida, mas a quem eu devo o grande pontapé de saída para a investigação e para esta opção que eu acabei por fazer na vida. E isto começa com uma conversa durante o doutoramento, das provas de doutoramento de um dos meus irmãos, que era médico, e o cunhado dele, irmão da minha cunhada, era o Zé Sarmento Matos, que eu conhecia desde miúda. Grande olicipógrafo, exatamente. Grande olicipógrafo, e eu estou a falar com ele e a contar-lhe, entusiasmadíssima, aquilo que estava a encontrar na Fortaleza da Luz. E o que acontece é que ele diz, mas tens é que escrever sobre esse assunto. E eu disse, vou escrever o quê? Não, escreve essa história e eu publico na Oceanos. E eu escrevi. Pronto. Exatamente. Nessa altura, sem computador, era escrita à mão, uma coisa completamente arqueológica também. Muito engraçado. De facto, isso foi um momento muito importante. É o meu, digamos, arranque da parte de investigação. E depois, realmente, há quase 40 anos, esta fortaleza eu posso dizer que é a menina dos teus olhos, Margarida. Olha, é um bocado a menina dos meus olhos e, ao mesmo tempo, tem sido uma fonte de muito prazer e divertimento quando nós conseguimos ter apoio que permitam fazer as escavações, que foram... Fizeram-se várias campanhas, ainda com alunos meus da Escola de Alvide. Exatamente. E, portanto, eram épocas mais, enfim, menos profissionais, se quiseres, em que eles, no fundo, foram impecáveis, foram os chamados miúdos maus, aqueles que ninguém queria e que toda a gente dizia, tu és maluca, vais levar esses matulões para a Fortaleza. Esses chungas. Mais ou menos, nem era bem essa a palavra, mas quase. Exato. Disse, qual é o problema? Incrível. E foram fantásticos, eu não podia ter tido melhores ajudantes, trabalharam no duro,
Não, e aquilo não era fácil, aquilo estavam, mesmo nos tempos do calor, aquilo é uma coisa fechada, sem não é? Era uma loucura. Suavam como é que aqueles miúdos, nós todos, andámos ali assim, a acartar baldes, e pedras, a tirar aqueles entulhos todos. Muito interessante. É engraçado porque mesmo no filme que tu fizeste depois, neste filme muito giro sobre a Torre Perdida, chama-se, um filme, aliás, que depois passou na RTP2, um filme excepcional, eu recomendo as pessoas procurarem no RTP Play e ver este filme que fizeste. Não sei se está na RTP Play, mas olha, está no YouTube. No YouTube, pronto, então vale a pena. Eu também acho que sim, mas este filme já tem vários anos, eu acho que já tem 10 anos. E onde entra também o Joaquim Manel Boissa, portanto, o especialista também nestas fortificações da linha. E é muito engraçado porque nós estamos a falar, portanto, há uma coisa que era em Cascais, tinha o castelo, digamos assim mesmo, uma coisa semicircular, que defendia a cidade, portanto, das incursões. Era um castelo medieval, embora já encostado ao mar e já com um objetivo da defesa do Porto. Mas é um castelo medieval. Separado disso, tinha então medieval. Esta Torre de Santo António de Cascais, que é uma coisa que vem desde então, já há referências desde 1500 e tal, que aparecem mapas e tal. Ela vem, mas é uma ideia de Dom João II. Aliás, o Dom João II, independentemente de outras coisas que às vezes a gente pode não achar tão interessantes, o facto dele pelo menos ter morto com a sua própria mão, cunhada, enfim. Mas o que é facto é que eu acho que foi dos melhores reis que nós tivemos e um homem com uma visão muito interessante, sobretudo num país em que ao longo dos séculos é difícil as pessoas terem um projeto de futuro. Exato. E verem, ou pelo menos de programar. A longo prazo, não é? A longo prazo. Exatamente. E o Dom João II teve essa visão. É e a primeira coisa que ele percebeu, quando de alguma forma se apercebe que há um império que se está a levantar e, portanto, há todo o arranque dos descobrimentos e que tudo é previsível de que isto vá alterar completamente a questão da defesa da Barra, exatamente. Ou da defesa de Lisboa, não é? Nem é tanto da Barra. Claro. E ele, de facto, tem a ideia de mandar imediatamente fazer 2 grandes torres, uma do lado de Belém, que só vai ser feita com Dom Manuel, mas a primeira de todas a ser construída, que é São Sebastião da Caparica, e que a ideia era que ela cruzasse fogos com Belém, para além de ter depois umas naus no meio do Tejo apetrechadas de forma a poderem bater também, a fazer uma coisa que era o tiro rasante, que é supostamente é uma invenção do o Garcia de Rezende diz que foi o rei que inventou isso. Exatamente. E, no fundo é autor do primeiro plano de defesa da Barra do Tejo. E estamos a falar em 1400 e tal, é impressionante. 1488 é quando ele tem esta ideia e manda também fazer Cascais, porque Cascais era o porto, era aquele porto onde os barcos esperavam a salvo, ou teriam que esperar a salvo, maré e vento, para entrar na Barra. Isso é muito importante, exatamente. Explica muito no filme, bem, muito melhor que eu, de certeza as pessoas não podiam vir do mar e entrar diretamente para Lisboa, tudo a eito, não. Havia um percurso para fazer naquela Barra, exatamente. Porque a nossa entrada do Tejo é muito complicada, para já só tem 2 canais navegáveis. E depois não é fácil, porque tinham que esperar, a maré tinha que estar numa determinada altura, o vento também tinha que estar. E é giro, Margarida, descobri através dos teus trabalhos, isto é incrível que a gente vai descobrindo, que havia, já nessa altura então, havia em Cascais uma comunidade de pilotos práticos que sabiam percorrer aquele estreito, aliás, como há os pilotos ainda hoje que fazem isso com os grandes barcos. Da Barra, claro. É impressionante, já havia, estamos a falar há 600 anos, quer dizer, é incrível. Era fundamental, não tinhas alternativa, tinhas que ter, porque senão as pessoas não entravam. Exatamente. Ou pelo menos poderiam arriscar-se a ficar parados no meio do rio e a naufragar. Exatamente. Portanto, havia esta Torre de Santo António mandada fazer por Dom João II, uma torre quadrangular. Eu gostaria de fazer aqui uma pequena referência que é assim, eu deduzo, e fui eu que lancei essa ideia, mas eu não tenho a certeza absoluta se ela se chamou originalmente Torre de Santo António. Tudo indica que sim, por 2 razões. Por um lado, porque nós estamos numa costa, que é a Costa de Santo António, em que o Santo António está presente de variedíssimas formas, em Santo António do Estoril, que também era um convento que tem essa evocação. Cascais, junto à torre, também chega a ter aquilo que depois vem a ser agora, que é o Centro Cultural de Cascais, mas começou
inicialmente por ter também a evocação de Santo António, Ok. e porque esta torre tinha uma capela dedicada a Santo António. E partindo do princípio de que São Sebastião da Caparica, São Vicente de Belém, Exatamente. esta também tinha que ter uma evocação de um santo. De um santo, E, claro. a meu ver, parece-me lógico que fosse Santo António. Nosso Santo António, claro, obviamente. Muito curioso porque algures no tempo, esta torre, digamos, de Santo António, foi depois transformada na Fortaleza da Senhora da Luz, porque ela é modernizada, segundo os novos preceitos de artilharia. Ela nem sequer é modernizada, ela é abalortada, que é uma coisa absolutamente louca. Adaptada, portanto. No fundo, é uma coisa extraordinária, João, é que a torre tem uma configuração muito semelhante, se quiseres, à Torre de Belém, que é uma torre quadrada, com um anexo, digamos mais assim, baixo, exatamente. Sim, retangular, e com um antepassado, o baluarte à volta, uma muralha que está junto ao mar. Aqui, de facto, o que está a ser privilegiado é a localização muito próxima da água, onde é essa muralha com umas aberturas, com os trons para artilharia. Exatamente. O que eles fazem eles não mudam nada. Eles, quando chega a meados do século XVI, vão ter 3 baluartes à volta, envolvem a torre, mas aquilo que é extraordinário, que de facto a própria arqueologia acabou por mostrar, é que a área útil, aquilo que sempre foi usado até ao século XX, é a torre. Exatamente. O resto são baluartes que serviam Margarida, pontualmente em determinadas alturas. É muito curioso, Margarida, porque esta torre, o mais curioso disto tudo é que portanto, estamos a falar de uma torre, digamos, esta fortaleza que é tripartida, tem 3 baluartes, digamos assim. Lá dentro tem então escondida ainda esta fortaleza, este forte, esta torre de Santo António que Dom João II teria mandado construir. O que é uma coisa extraordinária, Margarida. Eu penso sempre que o normal não é isto acontecer. O normal vai-se fazer ali um novo monumento, uma nova construção, claro. Desmonta-se, pegam-se nas pedras, adapta-se, quando muito salva-se uma parede, aproveita-se qualquer coisa, mas aquilo está quase inteirinho, ou se não inteirinha, dentro daquele forte que foi construído à volta. Agora, como é que tu suspeitaste disto? Já te explico. É incrível. É que isso também é lógico, porque no fundo era em tempo de guerra, tu tens que aproveitar as estruturas que existem, claro. Nem sequer tens muito tempo para fazer grandes invenções. De qualquer das maneiras, aqui um pequeno à parte. Sim. Eu normalmente costumo dizer que é o monumento mais antigo e mais interessante. É óbvio que há outras coisas mais antigas, até da época romana. Sim. Agora, do ponto de vista patrimonial, isso eu não tenho a mínima dúvida, que a fortaleza de Nossa Senhora da Luz, pelo facto de estar em muitíssimo bom estado, apesar de tudo, pelo facto de ter uma torre joanina lá dentro, pelo facto de estar ligada também, por sua vez, àquela estrutura militar que é a Cidadela, é o monumento mais interessante do ponto de vista patrimonial que Cascais do conceito tem, de Cascais. E aquele que deveria, e não é só de Cascais, quer se diga, eu acho que mesmo em termos nacionais é dos mais importantes e até se calhar em termos europeus, porque não é muito comum, como tu mesmo disseste, as estruturas prevalecerem todas em simultâneo, quase como uma boneca russa. É uma matriosca exatamente. Dentro. Isso é que é muito interessante. E tu escolheste para tema do teu trabalho final do teu curso de História da Arte, certo? Mais ou menos. Não foi bem assim, mas mais ou menos. Então... Basicamente, todos os anos eu era estudante trabalhadora e como estudante trabalhadora tinha que escolher um trabalho bom por ano. Sim. Porque os outros faziam os menos interessantes, mas pronto, havia sempre um trabalho de investigação que eu gostava de escolher com o qual me seguia. E todos os anos tive um que me interessou particularmente. E no último ano, por razões que não interessam para o caso, eu não podia sair de Cascais e, portanto, eu teria que ser uma coisa ali na volta. E tinha já esta ideia da Fortaleza da Luz e destas referências todas, mas que se pensava que não existia, que tinham sido destruídas, exatamente, que estavam dentro da Cidadela. E eu comecei, e é nessa altura que eu escolho para o professor Álvaro Simões, não era um trabalho final, nessa altura a gente não tinha, mas era o daquela cadeira, escolhi este conjunto e que comecei à procura de informações. E numa primeira fase é uma informação muito documental do que
do que se falava, mas havia muito pouca coisa escrita sobre o assunto, e depois no ano a seguir não fui colocada a dar aulas logo quando quis, fiquei um tempo à espera e aproveitei, já que não tinha nada para fazer, resolvi continuar a meter o nariz e fui bater à porta da Fortaleza. Sim, incrível. O que é engraçado é que anos mais tarde, 2 anos ou 1 ano e tal depois, já eu tinha começado essa parte de andar a encontrar as aberturas que nos davam acesso aos baluartes. Há um dia que eu não conhecia a Raquel Henriques da Silva, conheço-a na altura que ela estava a fazer o guia de Cascais e vem falar comigo. E na conversa eu estava-lhe a falar, ela aliás vinha para saber coisas da Fortaleza, e é ela que me diz, olha que houve um homem que nos anos 50 escreveu uns artigos no jornal, que era eu achei aquilo extraordinário. Não, Acácio Pereira Lourenço. Ok, isso mesmo. Era um estudioso de Cascais e que de facto, pela parte profissional dele, eu presumo que o homem trabalhasse ou tinha ou era, eu não direi que ele fosse empreiteiro, mas ele estava ligado às obras e deve ter estado ligado às obras de adaptação da Fortaleza à Estação Radionaval. Por outro lado, em criança, ele já lá tinha andado dentro também. E escreve uns artigos no jornal, penso que é da Costa do Sol, agora não me lembro do nome, mas acho que é o da Costa do Sol, não é na nossa terra, eu acho que é Costa do Sol. Em que ele fala disso e até faz a planta de 2 dos baluartes. Ok. E, portanto, esses 2 baluartes já havia esse conhecimento, mas, como digo, eu não conhecia, só conheci, já nessa altura já os conhecia, mas não por aí. Mas o baluarte ele não o referencia, porque nunca lá entrou. Dos 3, ele só referencia o sul e o norte. E o oeste não, mas o oeste estava assim mais escondido. Foi tal que tu descobriste através da esplanada, de uma pedra que levantaram, blá blá blá. Já foi uma aventura à Indiana Jones. Foi a grande aventura, completamente. Foi ter de levantar uma pedra de um respirador da parte de cima e entrar agarrado a uma corda. Graças também ao meu queridíssimo amigo Giorgio Bordino, o teu fotógrafo, exatamente. Fotógrafo que vive em Portugal há 500 anos. Era uma altura de vocês abrir um buraco com 18 metros, quer dizer, tiveram que atar várias escadas metálicas umas às outras. Várias escadas tu és para corajosa. descer e aquilo gingava tudo. E eu tenho pavor das alturas, mas tenho uma curiosidade maior que o pavor. Sim, lá vim por ali abaixo. E o Jorge só me dizia assim, tu não olhes para baixo. Claro, é um bom conselho nesses casos. Mas é engraçado porque tu estavas, e mesmo antes de saber essa referência, tu já tinhas essa suspeita e tu pensas que da história que aquilo podia ter, tu passavas lá e dizias, isto não... E estava lá a funcionar a estação Radionaval de Cascais, se não me engano, que já estava lá desde 36. Mas tu dizias, não pode haver paredes com 20 e tal metros de espessura, não faz sentido. E eles diziam, não pode ser. E depois há um dia em que vai o diretor da diretor das infraestruturas. É o comandante Ferreira Gouveia, certo? O comandante Diretor-geral das infraestruturas navais, sim. E na altura ele ia um bocado pelos cabelos e tipo, esta miúda, o que é que esta quer? Agora quer mandar aqui a esburacar. E eu disse, mas Sr. Comandante, olha que aquilo, percebe-se que a parede foi, isto ainda nos primeiros, no baluarte. Sim. Estamos em 86, por aí. Não se vai abrir paredes assim de qualquer maneira. E eu, já um bocadinho em desespero de causa, quando estamos a sair, chega o cozinheiro, o Sr. Castanheira. E eu percebi, porque eles disseram, o Sr. Castanheira vive aqui desde 36. E eu, espera aí. Então, exatamente. Então, toca a conversar e a dizer, Sr. Castanheira, então, mas diga lá, mas não sei. E ele... Não há nenhum buraco, não há nenhuma abertura, não há nada na sua casa. Até que a certa altura o outro percebeu e disse, Castanheira, diga lá. E ele, de facto, do quarto da minha sogra, aquilo dá para ver que há lá um buraco. Boa! Aí é que foi a aventura mesmo, foi a primeira de todas. Ele tinha lá um buraco onde tinha uns presuntos e uns azeites e uns vinhos, tinha ali escondido para os outros marinheiros não. Exato. Pronto. E portanto estava ali enrascado, mas pronto. Aí a partir daí. E feito, foram lá, abriste aquilo, realmente havia um buraco e ficaste fascinado porque via sala após sala. E foi uma coisa extraordinária. Lá foste tu comer teias de aranha, Margarida. Fui comer teias de aranha, o comandante Ferreira Gouveia e o sargento Pires vieram atrás, estava tudo excitadíssimo, parecíamos miúdos a viver uma aventura dos 5. Exato, incrível. E aquilo que eu achei mais
não é comovente, mas aquilo que me balançou mais foi encontrar uma molineta manual. Portanto, é uma espécie de coisa mó para pequenina, moer, sim. claro, que ainda tinha farinha em cima. Incrível, incrível. É incrível. E depois E pronto, a partir daí, havia claro que o uma comandante dúzia de Ferreira salas. Gouveia Sim. deu umas autorizações todas para abrir o outro baluarte O próprio sul, ficou entusiasmado, e claro. pronto, claro, e esvaziar a cisterna para se fazer as plantas da cisterna, e foi a minha queridíssima amiga Teresa Machado, arquiteta, que era a minha colega em Alvide, que fez as primeiras plantas bem feitas com medidas certas da fortaleza, e depois a seguir foi a tal aventura de entrar pelo teto, como calculas, foi a mais excitante, até porque o baluarte este é aquele que foi fechado primeiro, é aquele que, do ponto de vista do espólio, tinha os materiais mais interessantes. E é engraçado porque vocês encontraram ao fundo, no fundo foram ver aquelas sala após sala, eram 12 salas abobadadas, iam entrando de gatas, tu entravas de gatas por ali, ias tirando pedras. No sul, sim, tivemos que entrar de gatas porque aquilo tinha muito entulho das obras da estação radionaval, que fizeram, meteram o entulho todo lá para dentro. Portanto, nós tínhamos que andar por ali um bocado meia de gatas, e por isso é que depois os meus alunos foram absolutamente fantásticos a retirar aquilo tudo, todo, exatamente. Uma coisa encontraram, louca, entretanto, aquilo tinha sido prisão também, encontraram umas grades e umas grelhetas de pé. O que era normal a ver, mas depois vai-se a saber, através do testemunho que está publicado, se não me engano, pela Europa América, agora não me lembro do nome do homem, tive uma branca, que esteve ali preso enquanto o Borges Carneiro? Não é o Borges Carneiro. Mas ele teve, ele foi que morreu lá. Teve, e morre lá mesmo. Exatamente, no reinado de Dom Miguel. Vai com cólera, porque eles, exatamente, a certa altura, com os presos, com a epidemia de cólera que estava a agressar em São João da Barra, eles pegam nos que não estavam doentes e mandam-nos para lá. À volta de 200 pessoas. 240, mas alguns já iam contaminados e acabaram por morrer. Muito bem, encontraram umas colunas, é estranho, encontraram umas colunas desde o teto, umas colunas com mais de 100 anos que se partiram quando o ar entrou. Isso não eram bem umas colunas, eram umas estalactites. Mas do chão até ao teto da cisterna? Incrível. Não foi na cisterna, foi no baluarte este. Okay. E quando eu venho a descer com a corda, pela corda abaixo, eu começo a ver aquilo que me pareciam cordas penduradas do teto, e disse, mas que é isto? Então era bem estalactites, que engraçado. E não eram estalactites fininhas, muito fininhas, que elas partiam-se à medida que a gente andava, porque aquilo era sim, era feito quase muito frágil. Em condições muito difíceis, então, pegaste também destes alunos da Escola Secundária de Alvide, aliás, onde tu davas aulas. Dava aulas. E também com o apoio do João Pedro Cabral, se não me engano, do Departamento de Arqueologia da Câmara. João Pedro Cabral, um grande apoio que eu tive naquele homem, que foi absolutamente fulcral. E o apoio e a maneira, e protegeu-me, entre aspas, mesmo na altura mais complicada, em que de alguma forma, durante a presidência de José Luís Judas, que eles tentaram dar um outro fim à fortaleza e fazer daquilo uma coisa um bocado disparatada, e eu consegui sempre que o João Cabral fosse o meu protetor, e foi, infelizmente também já faleceu, e foi uma pessoa absolutamente imprescindível neste processo. Entre as várias coisas que foram descobrindo, moedas de Dom João V, balas de canhão de pedra e de ferro, azulejos de aresta dos finais de 400, restos de cerâmica, vidro, faianças, um brinco, objetos do cotidiano. Uma coisa muito curiosa, Margarida, encontraram marcas de proteção feitas na parede. Isso não tem nada a ver com marcas de pedreiro, pois não? É assim... Aquilo, olha, essa é daquelas coisas que ainda está em aberto. Aliás, está tudo sempre em aberto. Eu acho que a história é a coisa mais interessante, até do ponto de vista da nossa humanidade, aquela que nos mostra como nós sabemos sempre tão pouco. Exatamente. E é ótimo porque dá-nos lições de humildade a toda a hora. E olha, a mim deu-me uma boa, porque eu durante anos, pela documentação que encontrei e pelo tempo que tive em Madrid, de volta nos arquivos, convencidíssima que isto era que a fortaleza tinha sido feita já após a ocupação espanhola, porque tudo indicava, pelo tipo de documentação, por aquilo que se apanhava, quase que era impossível não ser, e eu escrevi várias vezes isso, até ao dia em que apareceu um documento de uma outra investigadora que teve em Itália, em Veneza, e que traz um documento, publica um documento em que percebe-se que a fortaleza, enquanto fortaleza triangular, já lá estava
em 1580. Portanto, nada melhor do que a pessoa perceber que escusa de estar convencida que sabe tudo, que não sabe, e que há sempre coisas a aprender e a descobrir, e ainda bem, senão isto era uma chatice. Claro que sim. Mas pronto, mas isto agora perdimos, já não sei o que é que eu devia estar a dizer. Estamos a falar desta coisa que vocês, das marcas de proteção. Que tinha... Essas marcas de proteção aparecem porque todos os baluartes tinham aberturas para o exterior, para o fosso, que no fundo eram aberturas para uma pequena peça de artilharia, para aqueles sítios em que o ângulo morto é mais, ou seja, em que se houvesse uma invasão pelo fosso, tinha que haver uma capacidade ali, de defesa, uma proteção, visto que eles lá de cima da esplanada não tinham ângulo para atacar. E numa dessas aberturas há dois símbolos que eu acho que são símbolos de proteção. Obviamente há outras teorias sobre o assunto, até porque os símbolos estão um bocado sumidos. Um deles parece, e tudo indica ser, uma cruz de Davis. Uma referência judaica, sim. E o outro parece ser um símbolo, uma estrela não uma estrela de Davi, mas aquilo que se chama um símbolo de Simão. Se é ou não sei. Ainda está em estudo. Eu sei que aqui há uns anos teve lá uma pessoa que disse: na minha terra ainda se usam duas coisas muito parecidas com esta, para defesa, para pôr-se nos estábulos para proteção do gado. Não sei. Eu acho que isso é mais uma das coisas que estamos a ver. Ao entrar por aquelas salas e ir explorando aquilo, descobriste também aquilo tinha umas pedras, um cunhal com as pedras aparelhadas, almofadadas. Portanto, aí estavam alçados exteriores, poente e sul, da tal torre do Templo de Dom João II, até com aquelas torneiras cruzetadas. Portanto, estamos a falar daqueles buracos com umas setas, umas cruzes em cima, que era para onde se punham as torneiras, não é? As torneiras chamadas de trons. Os trons são aqueles canhões, aquelas bocas de canhão. É engraçado, porque também descobriram... Mas, de qualquer maneira, deixa-me só fazer uma pequena retificação, porque eu gosto das coisas bem retificadas. A primeira pessoa, de facto, que faz a identificação dos cunhais almofadados que estão virados para o pátio é o Acácio Pereira Lourenço. Pronto, okay. Aquilo que nós pensávamos era que só existia essa fachada da torre. Uma referência que depois ficou esquecida. Quando a gente abre os baluartes, percebemos, porque vamos encontrá-las, as outras faces vão ser encontradas nessa fase. E, portanto, era fácil de identificá-las, porque elas também têm os cunhais almofadados. Exatamente, que é como referência à qualidade da construção também nessa altura. É muito engraçado, porque, Margarida, tens 1 minuto para contar a história de um esqueleto que foi lá apanhado pelos miúdos, mas é 1 minuo. É 1 minuto. Então, há um dia em que está tudo muito calado, que era coisa rara nunca vista, e aparece o João Matacão, como nós lhe chamávamos, a dizer: Setora, está ali um esqueleto. E disse: tu deves estar a brincar comigo, não está lá esqueleto nenhum. Só que quando lá cheguei, estava mesmo. E de facto, ao tirar as pedras e a terra, caiu um braço, um antebraço, mais um bocado do externo. No teu colo. No meu colo. Literalmente. A partir daí, literalmente. Exato. E a partir daí foi muito interessante, porque os miúdos no dia seguinte, estes tais meninos malvados, que toda a gente achava que eram péssimos, tiveram a simpatia de pôr um ramo de flores silvestres. Uma homenagem, exatamente. À pessoa que ali estava e uma cruz feita com 2 bocados de pau. O mais curioso de tudo é que este esqueleto foi estudado no Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra e descobriu-se que era uma mulher nova, de 20 e poucos anos. Isso levantou logo uma série de questões de que seria uma história dramática. E só mais tarde, também, graças ao Tenente-Coronel, e agora espero não me esquecer do nome do senhor, Pereira da Costa, exatamente. Que me telefona, ele tinha assistido a uma conferência onde eu estava e ele também a falar, e eu falei do esqueleto, e ele, mas isto, uns 4 ou 5 anos depois, telefona-me e diz-me: eu acho que sei quem é a sua esqueleta, porque estou de volta de uma documentação em que se refere que há um soldado Lourenço, em 1829, a pedir ao rei que dê autorização para se ir à fortaleza buscar a mulher que não aparece. E provavelmente isto porque o governador tinha raptado com certeza esta mulher nova que morava ali com aquela soldado. Há um quiproquó entre o soldado que é mandado prender porque tinha aparentemente roubado na compra de uns pincéis e não sei o quê. Ele foge, deixa a mulher para trás. A mulher estava lá há muito pouco tempo e servia na casa do governador. A mulher nunca aparece e o homem anda meses
a pedir ao rei, a pedir a toda a gente para que lhe deem a mulher. E o outro diz, não, mas se acham que ela está cá, venham cá à procura dela. E realmente ela estava enterrada numa lixeira neste baluarte, não é? Foi selado. Deste baluarte que já estava selado. Impressionante. Portanto, nunca ninguém iria descobri-lo. Margarida, agora para finalizar, tu tens uma monografia, em 2013 falavas numa monografia que estavas a fazer sobre esta torre, isso já existe? Está feita e publicada ou não? Não, porque isso tem estado tudo muito parado. Mas quando houver futuras visitas, que é a tua ideia... Sim, aliás a minha ideia, e não só, finalmente, depois de várias peripécias em que se descobriu de quem é que era a fortaleza, neste instante está, eu espero, e estou muito esperançosa disso, exato, que a Câmara consiga renovar o protocolo que já existia, mas que entretanto ficou suspenso porque descobriu-se que afinal a fortaleza não pertencia exatamente à Marinha, mas sim ao Ministério das Finanças, e neste momento penso eu que estão já negociações para que a fortaleza passe para a Câmara Municipal de Cascais e que possa ser musealizada e aberta ao público, porque em alturas em que ela já chegou a estar temporariamente aberta, como aconteceu agora, quando foi no fim do mês de novembro. Sim, exatamente. Quando foi em 2014, nós chegávamos a ter 3 mil visitantes por fim de semana, que é um número impressionante. Muito bem, ficamos então à espera que merece, não é? Merece esta visita? Acho que sim, eu acho que ela merece e que as pessoas chateiem a Câmara de facto para que aquilo vá para a frente e que volte a ser aberto, vale a pena. Sempre um fascínio. Margarida, eu tive a sorte de visitar aquilo contigo já há uns anos e sem falta que essa monografia também fique pronta, que acho muito importante. E nós, infelizmente... Será uma coisa já com o Joaquim Boiça a fazer, porque eu não sei se já... eu neste instante as minhas preocupações também já andam por outros lados. Não sei, vamos ver. Vamos ver. Tudo Espero depende. Que sim. Resta, não tenho mais tempo, Margarida, mas quero agradecer muito, mais uma vez, Margarida Magalhães Ramalho, a tua disponibilidade em nos falares. Oxalá continues a revelar segredos da nossa história e história dos tempos antigos. Tu tens tanto jeito para descobrir e para contar. Margarida, bem-ajas. Obrigada, João e Paulo. Até breve. Obrigada a todos. Obrigada e bom ano. Obrigado.